Querido irmão, querida irmã, saúdo a todos com a paz de Cristo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo. Primeiramente eu quero iniciar contando a história de L.G. White. No período do movimento terceiro anjo, Deus levanta L.G. White, para revelar ao mundo o que é o sinal da besta. Como nós sabemos, a mensagem do terceiro anjo é essa: se alguém adorar a besta ou a sua imagem, ou receber o seu sinal, o tal beberá do vinho da ira de Deus. Então, a Bíblia ela fala sobre o sinal da besta, mas ela não especifica o que é o sinal da besta. Para isso, Deus levanta o movimento de L.G. White para mostrar ao mundo o que é o sinal da besta, que é o decreto dominical. Então, agora chega o período do quarto anjo, Deus levanta esse movimento. Então, agora vamos saber qual é a mensagem do quarto anjo. A mensagem do quarto anjo é essa: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo e detestável. Então a mensagem do quarto anjo é para dar uma mensagem sobre a queda de Babilônia. Por que Babilônia caiu? Porque se tornou morada de demônios. Então, irmãos, esse ministério aqui é focado nessa questão, na queda de Babilônia. Avisar para as pessoas que as igrejas caíram porque se tornaram morada de demônios. Como assim? Por que eles se tornaram morada de demônios? Porque encheu de todo espírito imundo e detestável. Nós temos uma mensagem de avisar ao mundo sobre a queda de Babilônia. E o que fez essa queda de Babilônia? Foi a falsa liberdade religiosa. Com a falsa liberdade religiosa, a igreja trouxe todo tipo de ave imunda e detestável para dentro da igreja. Então, essa é a mensagem desse ministério: revelar ao mundo a queda de Babilônia. Para você entender também, essa falsa liberdade religiosa, ela é a imagem da besta. O que é a imagem da besta? A imagem da besta é a igreja unida com o Estado, fazendo lei no poder civil para perseguir as pessoas que pregam a mensagem de Deus. Agora eu pergunto para você: isso está ou não está acontecendo com essa falsa liberdade religiosa? Então, irmãos, está bem claro, essa falsa liberdade religiosa, ela é a imagem da besta. E o que é a imagem da besta? A imagem da besta é o decreto dominical. Só, irmãos, que a Bíblia ela fala que a imagem da besta, primeiramente, ela vai seduz os que habitam sobre a terra. Isso está acontecendo. A falsa liberdade religiosa, ela iniciou com a fase da educação. Entendeu? Fazendo na mente das pessoas a respeito do domingo. Entendeu? É por isso que essa falsa liberdade religiosa, ela já é o próprio decreto dominical. Porque é nela que as pessoas vão ser educadas para guardar o domingo. Eles começaram a ensinar as pessoas a dizer que quem diz que o meu sábado é melhor do que o domingo do meu próximo? Se eu quero que as pessoas respeitem o meu sábado, eu tenho que respeitar o domingo do meu próximo. Com isso, a mente das pessoas são feitas a respeito do domingo. E o sábado vai perdendo ali o seu valor, a sua santidade. Você entendeu? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nesse período da educação, a mente das pessoas vai ser feita a respeito do domingo. E quando Deus levantar esse ministério com o poder do alto para dar uma mensagem ao mundo inteiro, avisando que o domingo é a marca da besta, então os que ficaram dentro da liderança rejeitada vão se irar com essa mensagem. Por quê? Porque na mente deles não tem nenhum dia melhor do que o outro. Todos são iguais, Então eles vão se irar e vão perseguir o povo de Deus. Então aí é que vem o decreto obrigando as pessoas a guardar o domingo, proibindo as pessoas de comprar ou vender se não guardar o domingo. Você entendeu, irmãos? É por isso que é importante você ver agora o que está acontecendo, você entender que esse decreto de liberdade religiosa já é o próprio decreto dominical disfarçado, para fazer a sua mente para guardar o domingo. Você entendeu? Então esse ministério foi chamado por Deus para revelar essa questão, a queda de Babilônia, que se tornou morada de demônios, e revelar que essa falsa liberdade religiosa já é o próprio decreto dominical disfarçado para fazer a sua mente, a primeira fase, a fase da educação. Então, irmãos, como o título desse vídeo aqui é o quarto anjo, chegou o período de nós darmos essa mensagem ao mundo. Nós devemos saber, irmãos, que Satanás ele é sagaz. Ele está usando falsos movimentos para tentar atrapalhar o verdadeiro movimento de Deus. Por exemplo, pelo ano de 2000 surgiu movimentos por toda parte na igreja adventista, movimento dissidente da igreja adventista. E esses movimentos, eles não trouxeram nada de bom. Eles fizeram a maior bagunça.
Aqui mesmo onde eu moro, próximo onde eu moro, um movimento grande que surgiu, ele levou todos os seus membros para uma religião que nem crê em Cristo. Já outros movimentos, aqui próximo também que eu conheço, já não crê mais no espírito de profecia. Outros não crê mais no santuário, né? E assim, eles fizeram a maior bagunça para tentar atrapalhar a obra de Deus. E agora tem alguns movimentos que estão no período agora, que o Daniel Silveira inventou de distribuir livro, né? Para tirar a atenção da verdadeira mensagem de Deus. A irmã White diz que essa obra vai ser feita em viva voz, por obreiros qualificados, sem temer as consequências. Não é com obreiros mudos. Enquanto as pessoas é para dar o testemunho direto nas ruas, sem temer as consequências, a pessoa distribui um livro. E com isso as pessoas não veem a verdadeira obra que tem que ser levada. Outro movimento também, que Deus me alertou contra ele, é o movimento de Aurílio Gomes, né? Esse movimento, ele surgiu, diz que para pregar o testemunho direto nas ruas. Só que eles não pregam, irmãos. Eles só fazem assim, ó. Temer a Deus e dar glória, porque chegou a hora do seu juízo. E com isso ele fala os 10 mandamentos, e ele acha que está pregando ali a mensagem do terceiro anjo. Ele não está, irmão. Ele não está, irmãos. A mensagem do terceiro anjo, ela é para desmascarar tudo do papado. Para desmascarar todos os erros do papado. Então eles não estão pregando, é só um tipo de engano. Deus me revelou claramente que esses movimentos surgiram para atrapalhar o verdadeiro movimento de Deus. Eles não foram chamados por Deus. Você que é líder de movimento, como Daniel Silveira, Aurílio Gomes, o conselho que eu dou para vocês, arrependa-se. Deus não chamou vocês para esta obra. E você que se encontra nesses movimentos, saia enquanto é tempo. Pois Deus não chamou esse movimento para fazer a obra que eles estão fazendo, né? Também eu quero deixar um recado para você que ainda está na igreja de 27º dia. Chegou o tempo de você se unir com esse movimento, com o movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo. Irmãos, a obra já iniciou. E poucos dias Deus vai confirmar esse ministério com o poder do alto para dar um testemunho direto sem temer as consequências. Então você está sendo convidado para unir-se com esse ministério, para iniciar a obra do Apocalipse, do anjo de Apocalipse 18. Quero dizer para você também que antes do verdadeiro veio o falso. Como eu já falei aqui, né? No ano de 2000 começou a surgir falsos movimentos, né? Dizendo que era o quarto anjo. Mas eu quero falar para você, qual é a diferença do falso para o verdadeiro? A diferença é que o falso, ele surge com todo aquele aforismo, que nem que agora vai pegar fogo no mundo inteiro, né? Aquela coisona imensa. Mas com poucos dias ele se acaba, né? Dá maior bagunça, maior confusão e acaba tudo. Por quê? Os seus membros conhecem que os líderes são lobos, devoradores, só pensam em dinheiro. E ali eles se afastam, né? E o movimento se acaba. Já o verdadeiro, irmãos, ele começa fraquinho, igual o movimento de Cristo. O que é disso sobre o movimento de Cristo? O que ele diz lá na Bíblia? Ele veio como um renovo numa terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Assim que surgiu o movimento de Cristo, como um renovo numa terra seca, como uma semente nasce numa terra seca. Como é que aquela semente nasce numa terra seca? Ela nasce fraquinha, a pessoa pensa que não vai dar em nada, né? Mas o que aconteceu com a obra de Cristo? Tornou-se rapidamente mundial. Deus derramou seu poder nos apóstolos e aquela obra cresceu rapidamente, que ninguém pôde conter, né? Então, assim que é a obra de Deus, assim está acontecendo com esse movimento aqui. Ele surgiu como um renovo numa terra seca também. A gente quase não vê nada, a gente acha que não vai dar em nada, né? Temos pouca pessoa conosco, não é assim? Mas logo, logo, Deus vai derramar o seu poder nesse ministério. Ele vai ser confirmado com o poder do alto, como já me foi revelado. E aí sim, aí ele vai expandir no mundo inteiro. Então, irmãos, era isso que eu queria deixar para vocês. Entender a diferença entre o falso e o verdadeiro. O falso começa com aquele alarido, com aquele ânimo, mas termina em poucos dias. Já o verdadeiro começa fraquinho, que nem que não vai dar certo. E de repente ele estoura e enche o mundo inteiro. Então que Deus nos abençoe e nos saúde maternamente. Amém. Querido irmão,
Querida irmã, que a paz esteja contigo. Este convite que estamos fazendo para você se unir com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o quarto anjo, é um convite de salvação. Porque não terá salvação as pessoas que permanecerem na liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que queira a sua salvação, saia dos templos adventistas, porque os templos adventistas estão com o Departamento de Liberdade Religiosa em cada igreja local. E este Departamento de Liberdade Religiosa de cada igreja local, como da Associação Geral, é o Departamento das Moradas dos Demônios, como também é o Departamento da Perseguição da imagem da besta, que a imagem da besta, como nós sabemos que também é o decreto dominical. Você que quer a sua salvação, aceite o quarto anjo, o qual é a continuação do ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. A continuação do ministério de L.G. White, como também a continuação da igreja primitiva e a restauração de Israel. Então, o convite está sendo feito para você sair dos templos. Você que está também nesses ministérios dissidentes que saíram correndo na frente. Eles não foram enviados por Deus, como já foi citado o movimento do Daniel Silveira, como do Aurélio Gomes neste vídeo. Saia destes movimentos, todos os movimentos, saia e se una com este movimento, o único movimento que está revelando a respeito das trevas que a falsa liberdade religiosa encheu por toda a terra. E você só vai se salvar se aceitar o plano de Deus. Você só vai se salvar se você vir para o movimento que Deus levantou. É o renovo do Senhor. É a restauração da grande obra de Deus nesses últimos dias. Você quer dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo? Você quer estar junto com o povo que estão dando este último aviso de misericórdia? Pois se una com este povo, se una com o quarto anjo, faça o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Esta confissão, confessar que Cristo vai incorporar para realizar a última grande obra, é uma confissão de fé no lugar do batismo. É uma confissão que você crê que quem estará na frente desta última grande obra é o próprio Cristo. Como está descrito nas Escrituras Sagradas, que ele vai batalhar contra a besta e contra os 10 reis, batalhar contra a besta e contra o falso profeta. E portanto, quando você faça o seu confessar, você está dizendo que está unido com o ministério quarto anjo. Você fez o rito que traz a união do povo de Deus com ele. O confessar olhando para o céu é para que os pecados sejam cancelados. Nós sabemos que no período de Pedro, no período de Paulo, os pecados eram perdoados, mas não eram cancelados. E agora chegou o período do refrigério pela presença do Senhor. O período que os pecados de todos os servos e servas de Deus serão cancelados. E, portanto, este período é o período que Cristo estará incorporado, a presença do Senhor estará aqui na terra para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Então, o convite foi feito e você está convidado para fazer parte do quarto anjo. Juntos damos o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. E esse alto clamor acompanha o aviso da queda de Babilônia, mostrando que todas as igrejas caíram por causa da falsa liberdade religiosa. Que Deus abençoe
não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Desde o dia 11 de janeiro de 2020, Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deusilene Souza. A nova liderança aprovada por Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a falsa liberdade religiosa. Toda perseguição contra os remanescentes terá nome de liberdade religiosa. A imagem da besta, as igrejas evangélicas unidas na falsa liberdade religiosa, promovendo o pluralismo religioso. Eles estão na cadeira da ONU, estão controlando o mundo, a imagem da besta. Eles pretendem silenciar o quarto anjo. Eles pretendem esconder a verdade para a membresia. Eles pretendem que o chamado, sai dela, povo meu, não seja dado. E o alerta que as igrejas se tornaram morada de demônios não seja pronunciado. Mas nada vai impedir a mensagem para esses últimos dias. A lei falsa de liberdade religiosa, essa perseguição com o nome de liberdade religiosa, não vai impedir o quarto anjo. Não vai